Paz, queridos irmãos, hoje é 1º de janeiro de 2019. Eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele me deu essa palavra no livro de Romanos 8:28. É um versículo muito conhecido entre os cristãos, né? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outra versão diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus começou a falar comigo em relação a esse versículo, e eu vou passar exatamente da forma que Ele me passou. Amém? Creio que Deus vai estar falando com vocês também. Bom, esse versículo começa com uma afirmação: sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos. Esse versículo ele aponta para uma necessidade de consciência. Ou seja, você sabe mesmo? Você tem convicção disso? Né? Que todas as coisas estão cooperando para o seu bem? Isso é uma realidade para você? Ou isso é algo que, dependendo da diversidade, isso é colocado em dúvida? Depois o versículo vai dizer: todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem. Que coisas? Todas coisas, como assim? Mais boas, frustrações, decepções, né? As portas fechadas, as portas abertas, enfim, tudo. Tudo. E eu li para vocês duas versões. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ou sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Quando a gente diz assim: eu vou contribuir com R$10 para isso aqui, isso é um investimento. Então a Bíblia está dizendo assim: tudo está sendo investido para o seu bem. Tudo está cooperando, ou seja, está operando com, né? Tudo está operando juntamente para o seu bem. Tem versões que diz: concorrem, tudo está correndo juntamente para o seu bem. Está correndo junto. Então veja bem, e aí ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então é para o bem, não é para o mal. Isso é uma outra convicção que a gente tem. É para o bem, não é para o seu mal. Isso é a fé que a sua vida, a autoridade da sua vida, ela não está na mão de Satanás. Agora vamos abrir aqui um parênteses. As pessoas que não estão na mão de Satanás são aquelas que se converteram a Jesus como Senhor e Salvador. Biblicamente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Biblicamente, Satanás está como príncipe deste mundo, ele tem um certo poder na terra. E somente aqueles que recebem o Filho de Deus como Senhor e Salvador saem dessa escravidão maligna e passam a se tornar filhos de Deus. Então a autoridade sobre a vida do ser humano passa de Satanás para as mãos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente confessa Ele como Senhor. Ele tem que assumir o senhorio e a autoridade tem que ser passada por Ele, mas isso só é passado quando há arrependimento de pecados, quando há conversão, né? Quando há fé no sacrifício de Jesus, da cruz, e quando há uma conversão, uma mudança de mente, uma mudança de atitude para abraçar, né? Para abraçar este caminho. Mas vamos lá. Deus está no controle de tudo. Os filhos de Deus, eles não têm que temer. Eles não devem andar com medo, porque tudo está cooperando para o seu bem. Porque Ele está no controle de tudo. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Então nunca vai ser o diabo que vai dar a palavra final na sua vida. E tudo de ruim que acontecer com você aos teus olhos, né? Na verdade vai ser algo que o próprio Deus vai usar para cooperar e fazer com que você venha atingir os propósitos dele.
Agora, uma outra parte interessante do versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem são aqueles que amam a Deus? E a gente vai encontrar a resposta disso lá em João 14. Vai dizer, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Esse é o que me ama, né? E o bem concorre para quem se compromete com a palavra e tornando ela como prática de vida. Porque, veja bem, se você agir para o mal vai te tocar. Agora, se você tem compromisso com a palavra, e nós sabemos que a palavra é o próprio Deus, são as suas ordenanças, você não vai estar em trevas, você não vai estar no mal. Então, ainda que o sofrimento chegue e bate a sua porta num dia, até isso vai ser usado para o seu bem, né? Então, conclusão, tudo vai acabar bem para quem não brinca com Deus, né? É por isso que tem um versículo que diz lá em Eclesiastes 7:8, na primeira parte, diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque às vezes no meio do trajeto, irmãos, a gente é provado de várias formas, a gente sofre perdas, a gente passa por decepções, a gente passa por calúnias, a gente passa por processos às vezes tão dolorosos, mas tudo isso é para nos provar e passarmos aprovado. Nós não estamos imunes ao sofrimento. O sofrimento no cristianismo traz você para uma maior dependência de Deus e traz você ao amadurecimento, né, que Deus tem para você. E finalizando, todos aqueles que estão dentro do propósito de Deus e correspondem ao seu chamado, têm a garantia do cuidado e da graça de Deus de maneira sobrenatural. Eles têm total convicção da mão de Deus em tudo. Presta atenção, não estou falando que Deus só vai cuidar, só vai proteger quem está dentro dos propósitos dele, não. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Ou seja, a natureza de Deus é fazer o bem, Deus é bom. E ele faz o bem para aquele que é filho e que não é, aquele que acredita nele e aquele que não acredita. Mas é verdade que quando você se posiciona nos planos do Senhor, nos propósitos do Senhor, porque propósito envolve chamado, né? Quando você tem uma vida convicta e você vive uma vida no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, cara, você tem experiências com Deus que outras pessoas que não sabem não têm, né? Você vê coisas sobrenaturais acontecendo, portas sendo abertas de forma assim, você fala assim, gente, isso é a mão de Deus. E você vê mais ainda, porque tudo que você está fazendo é porque Deus te comissionou, faz parte do chamado de Deus. Então, quando você aceita o chamado de Deus, você pode ter certeza que você vê uma mão forte do Senhor, né? Quem não está dentro do chamado já vê, já pode ter experiências com Deus. Mas para você que corresponde com sim diante de Deus, você pode ter certeza que você vai ver a graça, a mão poderosa de Deus, fazendo coisas na sua vida que muitas outras pessoas não vão ter a experiência do favorecimento de Deus. Amém? Então fica com essa palavra para o ano de 2019. Porque sabemos que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tenha em mente como foco estar no propósito de Deus, no chamado de Deus. Confiante, né? Que Ele vai fazer tudo com a sua boa mão para te auxiliar para o seu bem. E você pode descansar no ano de 2019, que aconteça o que aconteça. Tudo vai contribuir para o seu bem e não para o seu mal. Amém? Graça e paz de Deus te abençoe. Fique com Deus. Shalom.